Explorar o universo da tecnologia e das ciências. Inscreva-se, comente, dê seu like, apoie o nosso canal. Olá pessoal, vamos manipular dados com Python? Bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu estou abrindo um arquivo CSV, tá? Para a gente olhar aqui no VS Code. Dados.csv, você está aí na raiz da nossa pasta de aulas. Ele está mostrando a estrutura, tá? Desses dados. A gente vai fazer uma importação para manipular dados de um arquivo CSV. O import, só para vocês entenderem, ele é uma função, né, que importa módulos em Python. O módulo é um arquivo Python que contém definições e instruções que podem ser reutilizadas a um programa, né? Então a gente está importando aí um módulo CSV, que é um padrão, já vem no próprio... isso aí já vem direto do Python, né? E assim, existem outros também que a gente pode instalar, a gente chama de API, são aplicações externas que a gente pode importar, mas a gente vai ver isso mais para frente. Vamos trabalhar com o que já existe no Python, né? Então o import CSV é um módulo, um módulo que tem funções, uma série de características que a gente pode usar para importação de arquivos aí em CSV. Aí, abrindo com Open, a gente vai abrir o arquivo que está na raiz, né? Então a gente precisa colocar o caminho do arquivo. O R é para identificar que ele é feito por linha, né? O R ele faz o descarregamento em linha, tá? E eu estou definindo isso para uma variável chamada arquivo CSV. Aí no leitor CSV a gente está carregando esses dados, esses registros, né? A função open, ela é uma função também interna do Python, que ela dá a opção da gente abrir arquivos externos, e aí tem alguns parâmetros igual R. Bom, aí a gente fez um header, né, para fazer a leitura dos dados do arquivo, da variável que a gente encapsulou, e jogou para uma outra variável essa leitura dos registros. A gente está criando agora duas variáveis, uma de soma, uma de contagem, que elas sempre vão iniciar com 0. Né? Isso, em boas práticas, a gente precisa deixar isso claro para ela não ficar acumulando o resultado de outros processamentos, né? Então você vê que aí ela está sempre tabulada dentro do if open as arquivos CSV, faço a leitura dos registros e capsulo dentro da variável leitor CSV, e embaixo eu estou fazendo um for para que ele leia cada linha no arquivo onde na variável onde eu encapsulei os dados. Tá? Então, com o if eu abri o arquivo dentro de uma variável, com o header eu fiz a leitura desses dados em uma outra variável, e aqui eu faço um for para ler cada linha dentro da variável onde a gente jogou os dados, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável de valor, onde eu pego o índice 0 da linha, que seria o quê? O primeiro campo da linha, tá? Então ele sempre começa, ele acaba gerando um índice, então o índice vai de 0 em diante, sequencial, então o índice 0 da linha. Isso vai dar, eu vou simular um erro com o índice da linha 0, com o índice 0 na linha, que na realidade ele é o texto, né? Ele é a segunda, terça, o dia da semana. Na realidade a gente teria que pegar o índice 1, que é onde tem o valor, tá? E aí embaixo eu faço aqui, eu adiciono o valor a uma variável soma e a contagem de cada vez mais um a cada leitura para uma variável contar. E aí eu faço a média, um cálculo aritmético básico de divisão. A soma por quantidade.
pelo contador. E aí eu vou printar o resultado, né, através da nossa função print no Python, na variável média, tá? Essa é a forma que eu consigo fazer a leitura de um arquivo CSV. É claro que é sempre bom a gente entender a estrutura antes de começar o trabalho, para entender quantos campos ou a estrutura do arquivo para a gente fazer a composição. Bom, aí eu estou salvando esse script dentro da nossa raiz aulas, né? Vou salvar esse script como dados underline CSV. E eu vou executar e vai dar um erro, tá? Mas é proposital, porque eu quero mostrar por que isso acontece. A gente tem alguns parâmetros que, tanto na leitura do arquivo quanto nos índices que estão representando os campos do arquivo, que a gente precisa aplicar. Então a primeira coisa aí é a gente entender a estrutura do arquivo. Então a gente precisa entender que o arquivo tem duas colunas, a coluna de valor seria a segunda, então o índice 2 é o 1, não o 0, tá? A coluna 2 seria o índice 1 de valor. Eu pegaria o valor correto. Mesmo assim ainda vai dar erro, por quê? Olhando a estrutura do arquivo, que é o que a gente vai abrir agora, isso aí. Oh, meu Deus. Então a gente está vendo aí, ó, tem dois campos, o índice 0 é a coluna A e o índice 1 é a coluna B. Então a gente já fez. Só que o arquivo, quando ele não é feito a leitura direta, sem estipular o delimitador, é porque o delimitador padrão, que é vírgula, não é o mesmo. Então, provavelmente, esse delimitador está com ponto e vírgula. A gente vê nos parâmetros aí do comando header do CSV, tá? Da função CSV. Pronto, aí, ó, tá vendo? Então, ele imprimiu pra gente aí a média, tá vendo? Vou limpar e executar novamente. Tá aí, ó. Ok? Então, assim, a gente, é um dos parâmetros, o delimitador, a gente pode estipular, tá? Bom, aí a gente aprendeu como que faz a importação de um arquivo CSV usando o comando import de um módulo que é do próprio Python, né? Vamos tentar mostrar para vocês como que é a composição dos dados. O que eu quero fazer agora? Eu quero agrupar por tipo, né? Por dia da semana. Então vamos fazer esse agrupamento por dia da semana. Em vez de me trazer a média total, ele vai trazer a média agrupada, né? Pelo índice 0, né? Que é a coluna dia da semana. Então a gente só tem segunda e terça, mas tem vários números aí. Então eu criei uma chave colocando o índice 0 nessa chave, o índice da linha, onde a gente está gravando a informação da leitura do arquivo, que seria o primeiro campo da planilha, né, do arquivo CSV, e o índice 1 como um float, né, dando o tipo dele como float para coluna de valor. Né. O que eu fiz? Eu separei o dado do CSV em dois campos também, em duas variáveis.
E é bom sempre comentar boas práticas, né? Comentar tudo que a gente está fazendo, deixar claro cada etapa. Eu vou criar uma outra variável aí para armazenar, né, os valores agrupados, tá? Então isso aí seria um vetor, tá? Estou criando um vetor. Então o que que eu vou fazer? Eu vou armazenar dentro desse vetor cada chave, né? Cada dia da semana que tem percorrendo o arquivo, né? Então assim, eu estou criando isso dentro de valores agregados, o índice da chave, né? Dando um append caso ele não exista ainda. Se ele já existir, ele só faz o que? Uma soma, né? Ele incrementa, então ele vai ser igual ao valor. Se ele existir porque a primeira linha, então ele vai ser igual ao próprio valor que já tem lá. Senão ele vai incrementar o valor. Então aí eu estou agregando os valores, tá? Então, através da condição, ver que ele está com a tabulação dentro do for, ele vai fazer isso para cada linha, tá? Então ele vai ver, ó, se a chave já é contida, se não é contida, ele appenda o valor. Se não, ele determina que é o próprio valor. Tá? Então, e aí fora da condição, como eu já agrupei o dado dentro da variável valores agrupados, aí eu faço um for para ele mostrar o resultado por dia da semana, tá? Então, se eu só printar em cima, a gente consegue ter uma ideia. Aí no for, vamos printar antes para a gente dar uma olhada. Então, o que ele fez? Ele me trouxe lá, segunda, né, tem esses valores agrupados, e terça tem esses outros aí, através desse vetor ele mostra todos os valores. Então, o que eu quero? Eu quero trazer que ele me traga a média, né? Então ele vai ter que fazer uma contagem de todos esses números que tem aí para segunda e para terça, numa soma e fazer a divisão. Então eu faço um for fora para agregar isso agora. Eu já encapsulei dentro da variável. Então o que eu estou dizendo aí? Chave valor contido em valores agrupados para cada item. Então, cada item o que é? Separado aqui dentro das chaves, né? Da nossa matriz aqui. Seria segunda e terça, e o próximo seria o vetor de valores. Então, o que ele está fazendo aí? Ele pega a média, ele vai dividir entre essas duas variáveis, né? Que é as duas que a gente tem dentro do item encapsulado, que é valores agregados, ele vai pegar valores, que é o segundo item, fazer a soma deles, né? E aí por chave, tá? Porque ele está percorrendo por chave e valor. Ele vai fazer a soma deles e a divisão pela contagem dos valores, que é a função len que a gente já tinha estipulado antes. E aí no print eu estou usando um F. Com F eu consigo, dentro do texto, através dos caracteres chaves, né, uma coincidência com o nome da variável, eu consigo colocar o dado da variável dentro do texto diretamente. Eu não preciso ficar quebrando com vírgula para colocar a informação. Ele entende que tem uma função, tem funções dentro, variáveis dentro do texto. Então eu posso imprimir dessa forma também, tá? É um dos parâmetros que a gente pode usar também para imprimir. Tá aí, ó. Ele me trouxe a média de segunda e a média de terça. Tá? Se a gente for no Excel, a gente vai ver que vai dar isso aí mesmo. Se eu fizer uma soma C e uma contagem C no Excel e fazer um dividido pelo outro, vai dar nisso. Vamos fazer para vocês darem uma olhada. Tá? Quem conhece Excel bem, quem não conhece é bom que já
Então, soma-se aí no Excel que eu estou fazendo, estou somando através do intervalo da coluna A, tudo que tem referência de segunda-feira, pegando pegando os valores da coluna B. E ali eu posso replicar para baixo e pegar a próxima. Então, eu vou mudar a referência para a coluna C. Tá? Então, no intervalo da coluna A, o que for igual ao que eu selecionei na coluna C, ele me traz a soma da coluna B. Tá? Ele fez para os dois, então trouxe a soma. Agora eu vou fazer a contagem, é a mesma coisa. Só que a função do Excel é conta-se. Conta-se é uma condição, né? Então, vou contar quem? Vou contar a quantidade de segundas e terças que tem na coluna A. Diretamente, isso. Aí ele me trouxe as quantidades. Aí se eu arrastar para baixo, ele replica para a segunda referência. Ele me dá a média, ó, 14 e 6, tá vendo? 14 ponto alguma coisa e 6. E é o que a gente tem lá no Python, tá? Uma forma da gente agregar informação aí. A gente pode ter a média total, a média agrupada por item, né? Então, a gente está falando dia da semana, mas poderia ser outro tipo de descrição, tá? Bom, isso aí. Vamos abrir um novo arquivo agora. Ok? Vou trabalhar com outra funcionalidade de manipulação de dados. E aí a gente vai trabalhar com vetores, tá? Vamos lá, os vetores, o que acontece? Um vetor é uma sequência unidimensional de elementos do mesmo tipo. Pode ser representado como uma lista de um array unidimensional. E um vetor pode conter valores numéricos, como inteiros ou números de pontos flutuantes, ou até mesmo objetos de outros tipos, tá? A gente vai trabalhar com vetores aí. Aí eu criei uma lista em um vetor, aplicando na variável números, e vou imprimir ela. Simples, eu vou imprimir ela, tá? Na lista de números. Vamos salvar aí o arquivo. A nossa pasta raiz de aulas. Aí, selecionando para cima, ele já executa os últimos comandos, a gente só altera o tipo de arquivo, tá aí, ele imprimiu a lista, tá? Padrão, né? Normal. Imprimindo uma variável, ok? Agora vamos pegar essa lista e vamos fazer uma soma nela. Como que eu faço? Uso a própria função sum, né, com a variável. Aí eu posso fazer a máxima, a mínima, né? Então a gente pode trabalhar com algumas medidas estatísticas usando um vetor, né? Uma lista numérica. Tá aí, ó, me trouxe o total. Vou fazer a máxima e a mínima. Com funções internas também do Python, né? O max. E aí tem uma série de parâmetros que pode ser utilizado. Aí é muito simples. É só para vocês terem uma noção, uma ideia, né? Das funcionalidades aí que já existem. Depois a gente vai trabalhar com matriz. Tá? Então, estamos trabalhando com vetores. Depois vamos trabalhar com matriz. Bom, executei. Ele me trouxe aí a soma, a máxima e a mínima. Tá? E a lista.
tá? Que ele está imprimindo na tela. Ok? Agora vamos ordenar a lista, né? Vamos usar a função sort para ordenar. Existem várias funções, tá, gente? Aí pode ser aplicado, tá? Aí assim, a gente consegue ver essas funções através dos balãozinhos na hora que a gente está digitando. Aí ele ordenou. Como já estava ordenado, ele não mostrou nada além do que já tinha, né? Mas se a gente tirar da ordem e dar um search nele, ele vai ordenar, tá? A gente pode ordenar ao contrário também, de forma descendente, né? Não ascendente. Tá aí, ó, mudei para 2, ó. O print inicial vai mostrar a ordem que está cadastrada, que é a lista, e embaixo vai mostrar ordenado. Que a gente aplicou o search, tá? Esses são os parâmetros do search que ele tem. Se você quiser aplicar ascendente ou descendente, você pode aplicar o parâmetro reverse. E aí é um booleano, né? Você pode colocar 1 ou 0. Se eu não me engano, o 0 é descendente, ou... Não, o 0 é ascendente e o 1 é descendente. Então você inverte a ordem. Bom, vamos criar agora um vetor, dentro de um vetor, aplicando uma função com for. Então, o que eu estou mostrando aí? Dentro de uma variável pares, eu estou dizendo o quê? Que o meu número, para cada número em números, que é do meu vetor, se ele for um mod, se não for um mod de 2, então ele é igual a 0. Se é igual a 0, ele é par. Né? A gente já viu essa aula no processo anterior, que o percentual ele identifica se existe um resto da divisão por 2. Se ele é divisível por 2, ele é par. Se não, ele é ímpar. Tá? Então a gente pode fazer dentro de um vetor também, aplicar dessa forma. Tá? Uma forma muito interessante também da gente estar fazendo, muito mais limpa, né? E aí você vê lá que ele está mandando, ó. Ele está me trazendo os números pares, né? Dentro do meu vetor de números, tá? 2 e 4, ó. Da forma como a gente fez aí. Tá? Se fosse diferente de 0, seria ímpar, né? Eu posso colocar também dessa forma. Aí, ó, trouxe 3 e 5, tá? Ok, vamos trabalhar com matriz agora, tá? Criei uma matriz em cima, eu vou printar a matriz de estudante, tá? Só para explicar um pouquinho a matriz, bom, a matriz é uma estrutura de dados bidimensional, diferente do vetor, que é unidimensional, que contém linhas e colunas, e uma coleção de elementos organizados em uma grade retangular. Uma matriz pode ser representada através usando listas de listas, onde cada lista interna representa uma linha da matriz. Bom, é importante observar o seguinte: a estrutura de dados padrão para uma matriz não é uma implementação otimizada para cálculos numéricos eficientes. Para operações mais complexas em matrizes como álgebra linear, é recomendado usar bibliotecas específicas como a NumPy, que fornece estruturas de dados e funções otimizadas para esse propósito. O que acontece? A gente tem algumas APIs externas que a gente pode usar para trabalhar com matriz. No caso, a NumPy é um tipo de API que a gente pode instalar, né, para utilização no Python. A gente instala e importa o módulo dela e a gente pode usar as funções da NumPy dentro do nosso código Python. Então, assim, a gente vai, depois para frente, vai ver esses casos de APIs, né? Como que a gente pode instalar, importar as APIs, quais tipos de APIs existem. Existem uma variedade de APIs, assim, uma variedade enorme de APIs, tá? Que a gente pode instalar para trabalhar com todo tipo de coisa. Então, isso aí a gente vai mostrar mais para frente. Bom, aí na matriz eu imprimi cada item
da matriz, tá? Separadamente. Como que eu fiz isso, né? Eu usei a variável estudante e determinei qual que é a coluna que eu estou querendo pegar a informação, ele me trouxe, tá vendo? Então eu determinei um como nome, outro como idade, né? Dentro, entre colchetes, eu consigo especificar qual que é o campo que eu quero trazer, tá? Nessa variável. Bom, e aqui eu quero trabalhar com notas, tá? Tô criando uma outra variável de notas, onde eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma média das notas, tá? Que estão dentro da matriz. Lembra que essa forma de trabalhar com matriz não é uma forma tão eficiente igual a gente tem em outras bibliotecas, né? Outras APIs. Mas é a forma, é o que o Python tem internamente, sem precisar instalar nada, tá? Só para demonstrar. Então ele mostrou aí a média das notas, tá? Dessas notas que a gente tem aí, né? Para esse fulano. Okay? Que é o João. Bom, vamos aplicar um loop aí, vamos fazer um for, né? Dentro para essa matriz aí a gente pegou uma média total das notas. Vamos aplicar um for para a gente ver os itens, né? Aí eu tô dizendo para ele que eu quero encapsular na variável campo os itens da matriz e eu quero printar cada campo. Em vez de eu imprimir ali em cima 4 linhas, eu vou imprimir uma linha só dos campos, tá vendo? Um print só. Ele já ia me dar. Só que ele me dá nesse formato, né? Como se estivesse dentro de de uma estrutura da matriz, né? Mas ele imprimiu linha a linha o nome, né, com o dado. Mas se eu quiser fazer isso limpo, eu posso especificar o campo que eu quero também, ó lá. Ele vai me trazer, tá vendo? Ó? Nome, idade, curso e notas, né? Se eu quiser pegar o índice 2 da matriz, que seria, na realidade, o índice 1, né? Que seriam os resultados, ele também vai mostrar para mim na tela aí os resultados, tá vendo? Então, a forma mais limpa, através do for, em vez de fazer vários prints, eu faço um só. Tá? Aí, lógica de programação, a forma como o Python trabalha, dessa forma, muito parecido com o padrão de desenvolvimento. Tá? E eu posso imprimir isso separado de uma forma limpa, bonitinha, sem estar com aqueles parênteses, né? Com aspas dentro. Eu posso deixar de uma forma bonitinha, igual a gente fez nos prints lá em cima. Então, eu posso encapsular através as variáveis como se fosse um texto, usando a função f aí dentro do print. Tá vendo? Pegando o campo 0, o índice 0 do campo, né? E o índice 1 do campo com 2 pontos. E ele vem um pouquinho mais bonitinho, né? Vem com as duas informações, como a gente fez no print acima com os 4 prints, né? Tá aí, ó. Né? Então assim, o código ficou um pouco mais limpo, um pouco mais... visualmente falando, um pouquinho mais... Aí só para separar, para vocês terem uma ideia, que eu vou fazer a média. Eu vou fazer... eu vou imprimir o campo e separar dos dados do campo, né? Para vocês verem como que ele fica sem eu fazer esse tratamento do print, né? Tá vendo? Ó? Deixa eu colocar de uma outra forma, acho que aí ficou separado, né? Vou colocar esse item abaixo. Esse monte de linha aí abaixo. Então, informação mais... Tá vendo? As duas formas como ele traz. Vamos colocar aí embaixo, pra vocês terem uma ideia melhor como que fica.